demissão do Diniz e agora virou esse assunto aí que a gente não sabe para que lado vai, né? Se você quiser. Perfeito. Então, o Fernando Diniz, ele chega em meio a uma fase de quartas de Copa Sul-Americana, né? Vale lembrar que quem teve mais mérito aí, falando somente de treinador naquela vaga, foi o Fernando Seabra, quando o Cruzeiro faz um 2-0 no Paraguai, até com o Seabra fazendo alguns movimentos diferentes do que vinha fazendo, né? Gerou uma certa curiosidade. Por exemplo, se ele seguiria jogando com Gabriel Veron e Lautaro Dias abertos, se o Cruzeiro seguiria marcando em um 4-4-2, porque era um problema também a forma como o Cruzeiro marcava com o Seabra, né? Por boa parte do tempo foi um 4-3-3 e contra o Libertad ele muda. Mas há essa quebra, chega o Fernando Diniz, e aí é um trabalho muito ruim, né? É o pior trabalho da carreira do Fernando Diniz, algo admitido pelo próprio. Eu acho o Fernando Diniz um bom treinador, mas assim, sempre tive um certo receio pelo momento que ele chegou, pelo cenário que ele encontrava, que era conturbado, e até mesmo pelo elenco, que não se encaixa tanto com o estilo de jogo dele. E eu já sabia muito bem, acho que todo mundo sabia, que o Diniz, a qualquer custo, tentaria implantar a ideia de jogo dele. E é interessante a gente falar que eu acho que é o trabalho do Fernando Diniz que a gente menos vê o dedo dele, né? Tem pouquíssimas coisas assim de Fernando Diniz nesse Cruzeiro, pelo menos de 2024. A campanha é muito ruim no Campeonato Brasileiro, né? Ele tem até inclusive data FIFA para estar trabalhando. O Cruzeiro fica um bom espaço de tempo somente com trabalhos dentro da Toca da Raposa e mesmo assim o trabalho não evolui. A gente sabe que é um jogo, sim, por falta de qualidade, mais por falta de qualidade do que propriamente pelo Fernando Diniz, o Cruzeiro acabou tropeçando. Ele chegou até a falar de alguns jogos, alguns eu não concordo não, mas dá para se citar, por exemplo, aquele jogo contra o Fluminense no Maracanã. Se o Cruzeiro tivesse um pouquinho mais de qualidade no setor ofensivo, sim, era para a gente ter vencido. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo e dentro do estilo de jogo do Fernando Diniz, contra o próprio Libertad, em que há aquela expulsão tola do Lucas Romero, o Cruzeiro poderia ter vencido, mas são poucos jogos, né? E aí a gente percebe um time que cai na parte competitiva, que cai na parte física. É assustador ver a quantidade de problemas físicos que jogadores do Cruzeiro passaram a ter após a chegada do Fernando Diniz, que estendeu o seu tempo de treinamento, os treinos passaram a ser muito maiores, por exemplo, do que em relação ao Fernando Seabra. Eu, inclusive, cheguei a acompanhar em loco treinos dos dois. O Seabra fez um treino ali de 1 hora e o trabalho que eu acompanhei de Fernando Diniz foi de 2 horas, num nível de intensidade absurdo.